Muito bom dia. Muito bom dia. É um prazer enorme estar aqui hoje, não só como membro desta fantástica equipa da Hermès, mas também como vimaranense que sou. Começo por agradecer aqui ao nosso painel de oradores, onde hoje vamos abordar o tema de comunicação. Começo por apresentar o vereador Paulo Lopes do município de Guimarães. De seguida teremos o presidente Miguel Alves de Caminha. Teremos também Miguel Abrunhosa de Bragança e também Conceição Marinho e Helder Ferreira de Mogadouro. Muito obrigado a todos. Espero que tenham uma boa sessão. A quem nos acompanha lá em casa ou lá no município, podem sempre colocar as vossas questões através do bate-papo. E gostaria então de pedir ao vereador Paulo Lopes Silva para, por favor, então, dar início à sua participação. Obrigado. Ora, muito bom dia a todas e a todos. Começar por cumprimentar o nosso moderador, André Silva. Daria as boas-vindas, mas depois de perceber que é vimaranense, fica até mal dar as boas-vindas a quem é da casa. Da mesma forma também ao Presidente da Câmara de Caminha, que sendo Presidente da Câmara de Caminha é também um pouco um vimaranense e um amigo, Miguel Alves também, cumprimentá-lo e sempre um prazer revê-lo por aqui. E cumprimentar também os restantes colegas de painel, o vereador Miguel Abrunhosa, os colegas também Conceição Marinho e Helder Ferreira, do município de Mogadouro. Cumprimentar a Hermès, na pessoa também do César Silva, e agradecer a oportunidade também de receber este Fórum Autarquias do Futuro aqui a partir de Guimarães. Cumprimentando também todos os participantes desta sessão, os seus presidentes de Câmara, vereadores, técnicos e dirigentes dos municípios e todos aqueles que aqui se inscreveram. O painel de hoje, neste painel abordamos as temáticas essencialmente da comunicação. E tenho aqui uma pequena apresentação, que eu não sei se está pronta a entrar. É só de... Ora bem, acho que agora sim. Muito bem, só para então dar algum enquadramento dos principais motes de comunicação de Guimarães, que de alguma forma na intervenção inicial do Presidente Domingos Bragança, alguns deles já foram sendo abordados, para também se perceber um pouco daquilo que são os nossos desafios da comunicação de um território como é Guimarães. Desde logo, essa classificação como Património da Unesco, desde 2001, principalmente na zona do Centro Histórico, Monte Latito, Castelo de Guimarães e Paços Duques, dois dos monumentos mais visitados do país, mas que hoje há então este desafio de alargar esse património da Unesco também à zona de Couros e à memória do património industrial. Mais tarde, em 2012, este título de Capital Europeia da Cultura, que mais do que um título ou de um ano de eventos, foi um caminho de desenvolvimento e aposta no desenvolvimento de públicos e a mudança de paradigma dessa fruição cultural também para a criação cultural que a partir de Guimarães se faz. O ano seguinte, a Cidade Europeia do Desporto, um ano também de grandes eventos desportivos e que alavancou também a projeção de Guimarães nessa dimensão e permitiu continuar também, além de uma cidade de prática desportiva e de políticas de fomento do desporto e das práticas de vida saudáveis, também o acolhimento de eventos de grande dimensão desportiva, que nos dão também uma visibilidade nacional e internacional muito importante. E depois este caminho, de que o Presidente Domingos Bragança falava na abertura, da cidade mais verde, do desenvolvimento sustentável. Guimarães foi candidata à cidade verde em 2017, ficou na shortlist, a selecionada foi depois Lisboa, que foi capital verde em 2020, como sabem, mas Guimarães não deixou nesse momento de apostar neste caminho do desenvolvimento sustentável e tem-no feito por várias vias e também por obtido vários reconhecimentos do caminho que tem vindo a fazer. Em 2021 foi o Prémio Nacional de Sustentabilidade em Guimarães e este ano com a seleção de Guimarães também para este projeto da Comissão Europeia para as cidades inteligentes pela neutralidade climática, onde Guimarães, Porto e Lisboa são as três representantes portuguesas no conjunto das 100 cidades que fazem parte deste grande objetivo. Do ponto de vista do posicionamento de Guimarães, também nacional e internacionalmente, e as linhas mestras daquilo que temos vindo a trabalhar. Desde logo a promoção da imagem da cidade, e aqui naturalmente por todo este histórico de que falava, muito centrada naquilo que são os nossos
monumentos, o nosso património cultural também do centro da cidade e a afirmação desse centro histórico, mas também numa perspectiva de atração dos visitantes de forma diversificada, e na aposta turística essa diversificação tem acontecido por via do turismo de natureza, também por via do turismo sustentável, do enoturismo, enfim, da diversificação dessa oferta turística que permita posicionar Guimarães nestas diferentes dimensões. Mas também na dimensão associada à indústria e às nossas principais indústrias do território, com o projeto de marketing territorial Guimarães Marca, de que fazem parte um conjunto muito alargado das empresas do território e que posiciona Guimarães também do ponto de vista nacional e internacional nesta dimensão, porque isto faz parte também desse legado, de um legado de indústria do qual também nos orgulhamos. Do ponto de vista económico é importante para o território, mas também do ponto de vista do posicionamento internacional. Depois, nesta dimensão de que falava do desenvolvimento sustentável, a mobilidade e os transportes públicos, grandes objetivos e desafios que temos vindo a abraçar também. Guimarães optou desde a primeira hora por ser também a Autoridade Municipal de Transportes e tem hoje já ao abrigo dessa legislação uma rede de transportes alargada com 22 autocarros elétricos, metade da oferta, metade da frota é elétrica, e o objetivo é que se caminhe naturalmente para a descarbonização completa dessa mobilidade. E tudo isto ajuda na fixação e atração de novas empresas e indústrias também no território, mas sempre com duas preocupações subjacentes que também temos no dia-a-dia nestas várias decisões e posicionamentos de Guimarães. Uma delas é o envolvimento da cidadania, o envolvimento cidadão. E isso foi muito visível em todos aqueles momentos de que falava antes. Guimarães não teria naturalmente sido reconhecida como património da Unesco se não fosse com o envolvimento da população que vivia neste centro histórico, que permitiu que essa regeneração fosse feita com forte colaboração de todos os que lá moravam. Para se perceber, essa regeneração das casas do centro histórico foi feita por duas fases, começando as pessoas por mudarem-se nas suas próprias casas para as traseiras da casa, recuperando as fachadas e depois numa segunda fase invertendo o processo, permitindo assim que com essa participação e com esse envolvimento e com esse sentido de pertença de todos, esse processo fosse facilitado. Mas também na Capital Europeia da Cultura, onde o principal slogan daquele ano foi "Tu fazes parte", e foi de facto a partir do momento em que todos fizeram parte e a população se envolveu, que o projeto se tornou verdadeiramente um objetivo comum e assim um sucesso também em 2012. E em 2013 esteve também no voluntariado daquele ano, um dos principais fatores decisivos também de sucesso para que o evento corresse da forma como corresse, ou agora mais tarde neste caminho do desenvolvimento sustentável, onde cada vez mais vezes percebemos que do lado dos cidadãos há um envolvimento permanente neste objetivo. E para vos dar um exemplo de uma boa prática nesta dimensão, quase todas as freguesias do concelho de Guimarães têm umas brigadas verdes com a comunidade e a população a envolver-se neste objetivo. Portanto, este envolvimento da cidadania é sempre absolutamente fundamental para transformar em sucesso essas políticas e também para lhes dar corpo e sentido. E depois essa dimensão também da regeneração urbana e da refuncionalização, que de alguma forma cose a história de Guimarães. Nós temos efetivamente esse património histórico classificado, temos esse património industrial muito forte no centro da cidade e tem sido pela capacidade de regenerar este território e refuncionalizar muitos desses equipamentos, principalmente estas antigas unidades industriais, transformando-as em equipamentos culturais, em equipamentos de ciência, em equipamentos de conhecimento, que temos vindo a tornar mais apelativo também o centro da cidade e a dar nova função e a percorrer os novos caminhos do desenvolvimento de Guimarães. Portanto, do ponto de vista da comunicação, isto coloca-nos estes objetivos e estas várias linhas de ação nas quais nos temos que permanentemente debruçar. Naturalmente, a comunicação turística, porque um território que se torna atrativo tem que comunicar para quem nos visita, numa perspectiva sempre muito criativa dessa abordagem. Uma comunicação que faz parte dos objetivos que todos temos no dia-a-dia e que nesta função da autarca, naturalmente, que é absolutamente fundamental, que é a comunicação institucional, a comunicação do município enquanto órgão, da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, das juntas de freguesia, de tudo aquilo que fazemos enquanto serviço público, e essa continua a ser uma dimensão muito importante. A comunicação direta ao município, que de alguma forma também com ela está interrelacionada, mas que diz respeito à oferta de serviços, a essa prestação do serviço público de forma direta, e também a comunicação cultural, da agenda de eventos, daquilo que está a acontecer na cidade e da oferta que a cada momento o território tem para quem cá está, para quem cá vive ou para quem nos visita.
Como dizia, do ponto de vista turístico, esta aposta no turismo criativo, na necessidade de valorizar o território também por estas novas ferramentas de chegarmos a quem nos pretende ou a quem já nos está a visitar, potenciando também o conhecimento e a capacidade que nós temos de dar a conhecer com profundidade aquilo que está a ser visitado, e dar um exemplo também do projeto Heréditas, no qual foi feito um levantamento profundo de todo o património registado do território, e hoje está disponível também numa plataforma para quem o pretenda estudar do ponto de vista histórico e patrimonial, mas também nesse posicionamento para mostrar que Guimarães é riquíssimo do ponto de vista patrimonial e não apenas o centro histórico que estamos habituados a conhecer. Temos vindo também por essa via a apostar fortemente na formação de recursos humanos, quer os técnicos do município nesta área do turismo, quer todos os stakeholders com quem trabalhamos no dia-a-dia, com parceria como grande parte do país felizmente tem feito com o turismo de Portugal e com essa formação certificada para todos os stakeholders do turismo, e depois esta preocupação com a gestão de redes e conectividade através desta reforço da mobilidade do território e desta lógica de turismo inclusivo e turismo para todos. Esta é uma dimensão em que estamos a iniciar ainda este trabalho, mas que queremos aprofundar porque naturalmente, e com algumas das questões também que ouvimos nas intervenções iniciais, percebemos que nós podemos estar a trabalhar para o turista, mas se não tivermos em consideração aquilo que exclui também, deixaremos sempre alguém de fora destes objetivos. Acelerando também um pouco e passando para esses mecanismos de comunicação com que chegamos com o turismo, essencialmente com um novo site do turismo lançado o ano passado e com parceria também com o Airmaze, o visitguimarães.travel, onde estão todas estas ofertas de que falava e esta estruturação da oferta de Guimarães, que é acompanhado também de uma aplicação móvel, onde todas estas informações estão também elas disponíveis, e com quiosques multimédia, onde se pode consultar precisamente a mesma informação, estando esses quiosques multimédia depois presentes em alguns postos estratégicos, ao longo do último ano nas estações de serviço da autoestrada número 1, onde há mais deslocações no país, mas também com a presença no aeroporto de Sá Carneiro, nos períodos em que conseguimos investir nessa presença que a todos nos é tão cara mesmo. Do ponto de vista também cultural, aqui a aposta nesta área, envolvente a área em que hoje aqui estamos, pretendemos, no fundo, numa antiga área industrial da cidade, como vos falava na requalificação e na regeneração, dotar estes equipamentos que lá se instalaram ao longo dos tempos, nesta área da cultura, do conhecimento e da ciência, nestes 3 Cs importantes para o desenvolvimento do território, um bairro criativo, um local onde as pessoas entendam que é a partir daquele lugar que temos um laboratório de transformação do território, e é a partir dali que pensamos muitas das políticas transformadoras do território, e aqui vemos uma lista não exaustiva de todos os equipamentos que estão instalados nessa área, onde acabamos de inaugurar, desde logo o Teatro Jordão e Garagem Avenida, onde estão instaladas as Escolas das Artes da Universidade do Minho e do Conservatório de Guimarães, e que vos convido, tendo a oportunidade também de visitar ao longo do dia, porque é aqui 2 passos. Portanto, temos vindo a apostar nesta requalificação dos equipamentos, um conjunto de open calls para o território, para haver resposta da parte dos criadores de elementos diferenciadores nesta dimensão e de programação cultural muito presente neste território. Do ponto de vista da comunicação cultural, uma principal ferramenta, também aqui em colaboração com a Airmaze, o emguimarães.pt, e no fundo aquilo que pretendíamos com este em Guimarães era mostrar aquilo que acontece em Guimarães, com uma dimensão de agenda cultural, onde mostramos a forte oferta cultural e artística que o território também também uma dimensão de visitas, para se perceber aquilo que é visitável, aquilo que são pontos de interesse turístico em Guimarães, e depois 2 dimensões viradas para dentro, viradas para o território. Um diretório onde encontramos todos os equipamentos, mas também os artistas, os perfis de cada um deles e dos criadores que estão no território de Guimarães, e a secção do Ver Agora, onde ao longo da pandemia, com a atividade cultural toda interrompida, fomos capazes de gravar mais de 100 espetáculos com artistas não só do território, mas maioritariamente do território, e disponibilizá-los também nesta plataforma com um conjunto de conteúdos exclusivos que lá poderão encontrar. Também na dimensão da informação ao município, como falava inicialmente, na necessidade de modernizarmos os nossos processos de trabalho e de cada vez mais digitalizarmos esta oferta, com este
objetivo de não descurarmos naturalmente as componentes não digitais dessa oferta, porque, como dizia, isso também exclui de alguma forma, mas integrarmos cada vez mais e capacitarmos a nossa oferta para dar uma resposta a quem hoje naturalmente procura muito dos serviços do município diretamente nas plataformas. E, portanto, do ponto de vista da comunicação ao município, a entrada pelo portal do município de Guimarães, cm-guimarães.pt, e a aplicação móvel onde estão vertidos todos estes conteúdos com o Citify, onde temos toda a informação que está disponível também nesse site do cm.guimarães.pt, onde destacaria algumas das práticas que temos incluídas neste portal, como o avatar de língua gestual portuguesa, o chatbot ou outras ferramentas também de inclusão e integração nesta plataforma do cm.guimarães. Depois também em termos de comunicação institucional, porque naturalmente isto também faz parte de darmos a conhecer aquilo que estamos a fazer, e aí nas plataformas habituais, no site do município também, no Facebook, Instagram, no Twitter e no YouTube do município, onde está a comunicação mais institucional, os vídeos de promoção, a comunicação direta dos eleitos e das nossas freguesias que também por lá passam. E, portanto, em conclusão, e permitindo-me assim concluir dentro do tempo, dizer que este é o desafio de comunicar Guimarães. É aliar este património à dimensão da contemporaneidade, da criação, de uma cidade criativa, de uma cidade jovem, de uma cidade moderna. E isso nem sempre é fácil fazer conjugar estas duas dimensões, de que quem quer comunicar história em uma cidade que é o berço da nacionalidade, onde aqui nasceu Portugal, comunicando simultaneamente uma cidade que quer ser jovem, criativa e dinâmica, e estas duas dimensões e a sua coexistência coloca-nos aqui muitos desafios. E, portanto, o objetivo passa por comunicar naturalmente estas várias dimensões, tentando interligá-las, comunicando cultura e criatividade como o nosso modelo de desenvolvimento, captando ao mesmo tempo os visitantes através da diferenciação da oferta turística e prestando contas aos cidadãos nas plataformas institucionais do município, disponibilizando o serviço cada vez mais transformado do ponto de vista digital. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pela intervenção. Passo então a palavra ao Presidente Miguel Alves, por favor. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, pela atenção que tiveram também em querer falar com Caminha e ouvir falar de Caminha. Eu quero naturalmente começar por agradecer o convite que a WireMaze fez ao município de Caminha e ao trabalho que temos feito em conjunto ao longo destes últimos anos e dizer-vos que de facto é para mim um gosto particular poder estar aqui em Guimarães, que eu considero também um pouco terra minha. Aliás, eu tenho aqui a minha casa, pago aqui os meus impostos para ajudar o município de Guimarães a fazer a sua política de comunicação, mesmo que isso possa ser concorrente com a política de comunicação de Caminha. Não é certamente porque concorremos todos para uma política mais forte de comunicação. Quero cumprimentar os meus colegas de painel, naturalmente, cumprimentar todos aqueles que aqui estiveram e também questionar a propósito da... Vamos... Está a passar para tudo? Está ali? Não aqui? Como veem, nem sempre... E, ainda por cima tenho uma apresentação espetacular, portanto... Vou começar a falar porque não é particularmente a minha apresentação acompanha apenas aquilo que eu também vou dizendo e o tempo vai passando e não quero cometer o erro do Paulo Silva que falhou o prazo por 13 segundos. Dizer-vos que para falar de comunicação disseram-me que era importante trazer aqui um caso prático. E por isso não vos venho falar exatamente sobre a política de comunicação do Concelho de Caminha, não vos quero falar sobre as diversas vertentes de comunicação que temos que ter a partir do município. Quero falar-vos sobre um caso específico, um caso prático, digamos assim, uma das agulhas que tiramos do palheiro. Todas as vezes que falamos sobre estratégia de comunicação nos nossos executivos, todas as vezes que debatemos com a nossa oposição política aquilo que está em causa em termos de comunicação, e deixem-me dizer, é um recado para a WireMaze, que a minha oposição está sempre a dizer que nós gastamos muito dinheiro em comunicação, portanto, é bom que tenham isso em atenção no próximo desconto. Ou sempre que somos abordados por empresas da especialidade que querem vender um determinado tipo de serviço, uma determinada ideia para podermos
potenciar aquilo que queremos fazer em termos de comunicação. Normalmente o que nos dizem, que nós vamos dizendo, é que é necessário criar políticas integradas de comunicação, é necessário sermos mais criativos, é necessário sermos também capazes de vender o nosso território numa dimensão digital, numa dimensão que nos faça sair da nossa própria casa, é a possibilidade de termos mensagem através de diversas plataformas, de criarmos marcas, de potenciarmos marcas, de fazermos filmes, de irmos mais longe, de irmos a todas estas feiras. De algum modo, de criar uma multiplicidade de aplicações e de instrumentos para podermos chegar mais longe e, em particular, chegarmos aos munícipes, mas chegarmos também àqueles que são os futuros clientes do nosso concelho. Mas aquilo que eu vos venho falar hoje não é exatamente sobre isto, porque senão não ia conseguir cumprir o meu tema. A ideia daquilo que vos venho falar hoje foi-me dado pelo meu filho, que tem 3 anos e meio e passa a vida a falar de dinossauros. E falando de dinossauros, fala-me de pré-história, eu venho-vos falar da pré-história. Não é exatamente em termos temporais, mas é daquilo que resulta e que é importante, essencialmente, em comunicação. É fazer-nos perceber e que aqueles a quem nos dirigimos também nos entendam. Um back to basics. E aquilo que vos quero falar é sobre perguntas a que temos que responder. E antes de me julgarem ou de torcerem o nariz, aquilo que nós também nos temos que preocupar, e é disso que eu vos venho falar, é em responder em termos de comunicação sobre onde é que é a Câmara, onde é que é a GNR, onde é que eu posso apanhar um comboio, quais os horários do comboio, onde é que são os correios para eu poder lançar a minha carta, enviar a minha carta, como é que eu faço para ir ao Porto, a Guimarães, a Mogador, a Bragança, onde é que eu trato dos meus documentos? De alguma forma, onde é que fica Caminha e Vila Praia de Âncora? E já sei o que é que vocês estão a falar. Meu Deus! Estes estão muito atrás ainda nas políticas de educação, de comunicação. Não é disso que se trata. São perguntas tão básicas. Como é que temos que vender? Onde é que fica Caminha e onde é que fica Vila Praia de Âncora, Moledo, Vilar de Mouros ou Serra d'Arga? Eu reagiria igual, se isto fosse alguns meses atrás, mas é que eu agora tenho mesmo municípios de outro planeta. E os municípios de outro planeta são os ucranianos que fugiram da guerra, que estamos a acolher no Concelho de Caminha, que não falam português, que não falam inglês, e ainda por cima no Concelho de Caminha também não conseguimos falar ucraniano nem escrever em cirílico. E é para esses municípios que vivem na sombra que estamos a encontrar soluções. Não sei se... Por aqui? Não dá. mais fácil? Se calhar esqueci. Ok, vou fazer pelo computador. Acho que aqui. Isso. Pronto, é isto. Este é o meu caso prático. E é um caso prático que nos faz perceber que tínhamos, de facto, grande parte dos nossos municípios na sombra da comunicação. Acolhemos as primeiras famílias de ucranianos a 6 de março e desde aí temos acolhido todas aquelas que nos procuram. Temos neste momento, mas é um número sempre a evoluir, provavelmente até já é maior que isto, 77 cidadãos ucranianos. E a verdade é que esse número corresponde a um número importante no contexto do Alto Minho do Distrito de Viana do Castelo. Estamos a falar de acolher cerca de 20%, um pouco mais, dos ucranianos que estamos a receber no Distrito de Viana do Castelo. 56 são adultos, alguns já estão a trabalhar, outros estão em idade de reforma, muitas são mulheres, mães que têm filhos pequenos, que estão a acompanhar na sua própria casa. Estamos a falar de 21 crianças, 14 andam nas nossas escolas e 7 mais velhas estão integradas no sistema de ensino à distância ucraniano. Temos também acompanhamento na área de apoio social, da saúde, das necessidades básicas e temos naturalmente também a possibilidade de a comunidade frequentar eventos, espetáculos ou infraestruturas de forma gratuita. O que não temos é, como disse há pouco, é portugueses a falar ucraniano. E ucranianos a falar português, exceto, naturalmente, alguns que fazem parte da comunidade, da pequena comunidade existente já no concelho. Temos portugueses a falar inglês e temos alguns ucranianos também a falar inglês,
mas nós não conseguimos acompanhar o ritmo das necessidades de comunicação de toda a comunidade. Não conseguimos falar para eles e responder às questões básicas de uma comunicação, que são aquelas que eu há pouco referi. Saber onde é que eles se podem dirigir para resolverem coisas do dia-a-dia deles, do contexto deles. E é por isso que decidimos criar um micro-website a partir do website do município de Caminha e decidimos fazê-lo com a WireMaze. É assim que estamos a trabalhar para atingir os nossos objetivos. Este micro-website vai ter destaque nas nossas páginas, na nossa página, com ligações fáceis e em ucraniano, com toda a linguagem que é preciso encontrar e que teríamos sempre dificuldade em atualizar. Este espaço vai ter comunicação sobre o dia-a-dia do município, os eventos, a agenda cultural, os horários de funcionamento dos serviços, da biblioteca, das piscinas, a atividade das escolas. Quero lembrar-vos que muitos dos miúdos já estão a frequentar as nossas escolas, mas vai sendo melhorado e já está a ser melhorado, porque não é um website que vai ser alimentado apenas pelo município, pelos técnicos do município, por aquilo que nós achamos que é aquilo que a comunidade ucraniana precisa. Vai ser alimentado com a comunidade ucraniana, através de 10 jovens que fazem parte dessa comunidade e que nos vão ajudar a discernir aquilo que é importante para aquela comunidade, saber o que precisam de fazer. E acreditem, coloquem-vos num país completamente diferente, do outro lado da Europa, onde não percebemos as pessoas nem temos capacidade para saber muita informação porque não conseguimos ler em inglês, já não falam em português. Estão nas nossas aldeias, estão nas nossas vilas e têm dificuldade em comunicar com as pessoas que os acolhem, por muito simpáticas que são. É necessário criar um jornal diário que tenha capacidade de ter a informação que interessa a estes cidadãos ucranianos. E é por isso que já estamos a incluir e vamos incluir horários de farmácia, saber onde é que são os supermercados, contactos básicos de segurança ou de proteção civil, saber onde é que são os transportes, todo o tipo de transportes, saber quais são os horários do centro de saúde, o que é que têm que fazer para poderem ir a uma urgência ou ir a uma consulta do Hospital Central de Viana do Castelo, ir um pouco mais longe do que é Caminha, mostrar o que tem ao lado. Recordo, estes cidadãos que chegaram à Vila Praia de Âncora não sabem onde é Caminha. O cidadão que chegou à freguesia de Seixas, de Riba de Âncora ou de Moledo, não sabe onde é Vila Praia de Âncora, não sabe que tem Cerveira Viana ao lado, nem sequer tem bem noção se está longe ou se está perto do Porto. O que estamos a fazer é então comunicar com esta comunidade através da própria comunidade. É isso que vamos fazer, é isso que estamos a trabalhar e este sítio está a ser construído para termos a sua primeira versão no ar já no final desta semana, com o apoio inestimável da WireMaze. Comunicar, por isso. Os princípios são os mesmos. Comunicamos para onde a nossa mensagem não chega ou chega incompleta. Comunicamos com a linguagem que também aqueles que são os nossos receptores possam entender. Comunicamos para integrar e comunicamos para que eles se integrem. No fundo, estamos a trabalhar e a comunicar para pessoas que só ouvem falar de guerra através dos seus meios digitais e daquilo que conseguem alcançar no seu país, que preferiam não estar cá, que querem saber essencialmente notícias sobre os seus familiares, que recebem notícias sobre os seus familiares, que recebem notícias sobre os seus vizinhos, as suas aldeias e as suas cidades, uns em situações relativamente calmas, num país da dimensão que é a Ucrânia, outros com perdas de familiares. Já há uma família em particular que já perdeu 7 familiares em contexto de guerra. O que nós comunicamos é aparentemente secundário, mas é fundamental para que eles possam levar o seu dia a dia. Tínhamos e temos ainda uma comunidade, uns novos municípios de outro planeta chamado Ucrânia, na sombra. Mas com este projeto estamos a cumprir aquilo que é o desidrato de qualquer autarca, que não foi eleito por aqueles cidadãos, mas foi eleito pelos outros, para poder integrar, fazer comunidade, comunicar, fazer o dia-a-dia. Estas fotos que vocês veem são da sessão de acolhimento que fizemos numa pequena quinta, onde pudemos juntar toda a comunidade ucraniana na altura da Páscoa. Foi aí que eles se conheceram, que partilharam histórias, eles próprios criaram redes informais para se sentirem mais seguros no nosso país,
mas é um país diferente. É um país que tem dificuldade em comunicar para além do sorriso, da simpatia ou do choro, e aqui os meios digitais têm um papel fundamental. Podíamos fazer isto sem os meios digitais, mas seria muito difícil. Não, seria muito difícil começarmos a falar em ucraniano, começarmos a comunicar em grande massa, chegar a todos. Assim é mais fácil, e é por isso que é importante não desvalorizar em vários contextos aquilo que é o processo de digitalização e de mediação destas novas tecnologias no reforço do nosso papel. Termino, por isso, com uma ilustração que a Oksana, que é uma jovem ucraniana, fez daquele nosso encontro da Páscoa, comunicando com simplicidade, com a presença da senhora cônsul, que ali está com as suas folhas e o rabo de cavalo, com a líder da comunidade ucraniana em caminha, que está a falar ao microfone, eu próprio e ao lado as pessoas, algumas das pessoas que chegaram, que se mostram gratas, mas sobretudo que se mostram nesta comunicação tão simples, praticamente sem letra, em unidade. Hoje estão aqui alguns dos maiores especialistas em comunicação e em autarquias que fazem um trabalho extraordinário. Estão aqui hoje e estarão aqui ao longo do dia de hoje e do dia da manhã, e curvo-me perante isso, porque a comunicação, apesar de tudo, ainda é muito desvalorizada pelo poder político. Muito. E digo-vos sempre, até pelo poder político, que não tem exercício, não tem a sua execução em mãos de fazer o caminho que é preciso ser trilhado. E há plataformas e há comunicações extraordinárias de nichos, de grupos. Estamos hoje a comunicar como nunca. Nós hoje conseguimos falar para qualquer lado do mundo e antes isso era impossível. A capacidade de comunicar mais vasta era colocarmos num jornal de dimensão nacional uma festa, uma fotografia ou uma ideia boa sobre o nosso concelho. Hoje conseguimos fazer muito mais, mas às vezes temos que regressar ao básico, comunicar para comer, para viver, para levar o nosso dia-a-dia, sabermos onde estamos. E é nisso que estamos a trabalhar com este projeto específico. Conseguimos, por isso, comunicar com esta comunidade, vamos conseguir comunicar com a WireMaze e, por isso, estamos a evoluir. Evoluir é aquilo que devemos fazer todos. Obrigado pela vossa paciência. Muito obrigado, Miguel. Obrigadíssimo. Passo então a palavra a Miguel Abrunhosa, do município de Bragança. O palanque é seu. Bom dia a todas e a todos. Permitam-me que comece por cumprimentar o estimado moderador deste painel, caros e cara colega também, oradores deste painel. Cumprimento cada um de vós com muita estima e amizade e cumprimento também as dezenas de participantes e de assistentes que estão online também a acompanhar este fórum. Agradeço, obviamente e naturalmente, o convite que foi dirigido ao município de Bragança para estar presente neste fórum e poder apresentar também a estratégia de comunicação e o trabalho que está a ser desenvolvido nesta área. Eu irei focar a minha apresentação em duas campanhas que iniciamos, que desenhamos, que pensamos e que estruturamos durante a pandemia. Todos fomos confrontados com uma pandemia, como é óbvio, ninguém estava à espera. Toda a estratégia de comunicação teve que ser alterada e, por isso, como bons transmontanos, como bons brigantinos, arregaçamos as mangas e começamos este trabalho. Irei falar-vos da campanha Bragança Naturalmente e também da campanha Bragança Liberdade para Recomeçar. Eu agora iria pedir também a vossa colaboração, dirigindo os vossos telemóveis para... Não está a passar. O problema é que aqui está. Não vai. Control?
problemas normais da comunicação Peço e das novas tecnologias. Pois. Ok, muito bem. Como vos estava a dizer, peço a vossa colaboração dirigindo as câmaras dos vossos smartphones para aquele QR Code e também, dessa forma, poderem acompanhar esta apresentação nos vossos telemóveis. Vou dar mais 5 segundos. Muito bem. Continuando, lanço-vos aqui uma questão. Quais as 3 primeiras palavras que lhe surgem quando pensa em Bragança? Eu peço que, de forma muito breve, possam responder e possam submeter essa pergunta. Eu penso em Miranda do Douro. Sr. Presidente, muito bom dia. Adoro a plaquinha que diz Miranda do Douro. Alguns resultados já começam a surgir. Frio, Castelo, Norte, Interior, Posta, Castelo, Gastronomia, muito bem. Natureza. Muito obrigado pela vossa colaboração. E já agora, da ilustre plateia que está neste fórum, quem já visitou Bragança? Vamos cá saber quem é que já visitou Bragança. Sim, vou voltar. Muito obrigado. Será um gosto receber-vos novamente. Não, mas quero. Ainda há algumas pessoas que não visitaram Bragança. Como é que é possível? Pois bem, nos próximos minutos irei fazer-vos uma caracterização, uma apresentação do nosso território. Bragança é um território densamente urbano. Basta olhar para a fotografia. Com elevada poluição sonora, com infinitas filas de trânsito, com pessoas feias e maltrapilhas, nada felizes, que não têm acesso à cultura, onde não há nada de interessante para ver, nem para fazer, e muito menos para saborear. Basta olhar para o meu físico, estou aqui extremamente magro, ou para vivenciar experiências únicas. Enfim, apenas um território distante e com uma identidade vulgar. Eu reparei que houve ali alguém que escreveu Espanha, Bragança, Espanha. De facto, estamos muito próximos da fronteira. Aliás, somos a cidade portuguesa mais próxima da Europa e de uma estação de comboio de alta velocidade, a 35 km e a 100 km, precisamente. Será assim? Quem conhece Bragança terá esta opinião? A resposta é óbvia, não. Só para vos enquadrar e referir as notícias que foram publicadas antes da pandemia sobre Bragança. Em 2017 foram publicadas 250 notícias nos órgãos de comunicação social, uma média de 20 notícias mês, com um ROI de 1,6 milhões de euros. Em 2018 foram publicadas 353 notícias, o que dá uma média mensal de 29 notícias e com um ROI sempre crescente de 3,1 milhões de euros. Em 2019, 470 notícias que foram publicadas sobre o nosso território, uma média de 39 notícias e um ROI de 4,3 milhões de euros. Ao nível do crescimento turístico, no período de 2014 a 2019, Bragança teve um crescimento turístico superior à média nacional e da própria região norte.
Tudo nos corria maravilhosamente bem ao nível turístico, em consonância também com aquilo que se estava a passar a nível nacional. Entretanto, surge a pandemia. Ninguém estava preparado. Como é óbvio, os municípios tinham estratégias desenhadas de atuação e fomos confrontados efetivamente com os grandes constrangimentos que nos surgiram em diferentes dimensões e de forma particular na comunicação. As perguntas que se colocaram na altura foi como comunicar o território, para quem é que teremos que dirigir a mensagem, de que forma e qual a estratégia. Criamos um grupo de trabalho interno, uma equipa multidisciplinar e, para além disso, auscultamos os diferentes stakeholders. Em todos os projetos que o município abraça e implementa, temos sempre a preocupação de ouvir os diferentes stakeholders que diariamente interagem com o município. E então começamos a desenhar, a estruturar e implementamos a campanha Bragança Naturalmente. A pandemia, como é óbvio, trouxe-nos aqui inúmeras oportunidades para os territórios de baixa densidade, como é o de Bragança. E entendemos que, em termos turísticos, teríamos aqui uma panóplia de oportunidades que, havendo uma comunicação eficaz para os diferentes públicos-alvo, poderia trazer retorno para o território. Houve aqui, como já disse, uma estratégia concertada de promoção turística e também vos irei falar dos resultados da campanha. Da adversidade à oportunidade. A pergunta, a grande questão que se colocou foi como um território do interior pode capitalizar uma pandemia e pensar o turismo no período da pandemia e pós-pandémico. Entendemos, efetivamente, que a pandemia apresenta-se como um grande desafio para o turismo. Foi aqui que Bragança, e no caso particular do município e dos diferentes stakeholders que connosco também trabalharam, reinventou a sua estratégia e transformou as dificuldades em oportunidades. No entanto, a incerteza era muita. A incerteza era muita e tivemos algumas dificuldades em definir o público-alvo. Estrangeiros estava fora de questão, como é óbvio. Mesmo de territórios mais próximos, como o de Espanha. Famílias, talvez, mas nós focamos o nosso público-alvo em indivíduos mais aventureiros, que não têm qualquer receio e que querem pela primeira vez visitar um território. Definimos 2 grandes objetivos. Promover a qualidade do turismo com os diferentes agentes turísticos e também o aumento da estada média. O nosso grande objetivo foi fixar os visitantes, os turistas, o maior tempo possível no nosso território. A estratégia de comunicação foi assente em 5 pilares conceitos: segurança, liberdade, recomeço, autenticidade e tranquilidade. Entendemos que eram conceitos que, num contexto pandémico, fariam sentido e que seriam valorizados e tidos em conta pelos turistas visitantes. As nossas ações, a nossa estratégia centrou-se em vídeos temáticos, a estratégia central e a ação principal num vídeo marketing, depois vídeos temáticos, marketing direto, publicidade, divulgação, meios mistos, redes sociais e outras. E posteriormente, uma fase seguinte, uma monitorização dos resultados. Como já disse, esta reformulação da estratégia resultou de um trabalho técnico, mas também da auscultação de vários stakeholders. Uma das ações foi a campanha de video marketing, a criação de um portal online Visite Bragança, em perfeita articulação com o Airmaze, que teve um trabalho extraordinário neste âmbito, como sempre.
A colocação de outdoors e painéis digitais em locais estratégicos do país, na A1 e na A28. Neste preciso momento temos lá também 2 outdoors. A colocação de publicidade na rede de autocarros que diariamente percorre as estradas de Portugal. A realização de FAM-trips com diferentes escalas e objetivos. A criação de um novo guia turístico e reformulação dos materiais promocionais que dispunhamos. A produção de novos conteúdos. O apoio a iniciativas de promoção territorial, nomeadamente da TPNP. E, se me permitirem, projetar brevemente o vídeo da primeira campanha Bragança Naturalmente. Infelizmente não tem som. Em criança, tudo é novo e cheio de magia. Olhamos para o passado. Imaginamos o futuro. Por entre estas pedras milenares, semeei sonhos. Esta é minha terra, Bragança. Quanto do que nos tornamos vem de onde crescemos. Tantas foram as pequenas coisas que nos fizeram quem somos, sem sequer nos apercebermos. Há algo que me chama, que me faz ir mais longe. Uns chamam-lhe loucura. Eu chamo-lhe aventura. Os sabores intensos desta região são um espelho das suas gentes e da sua cultura. Sabores requintados que me enchem o coração. Tantas histórias se escreveram por estes caminhos. Hoje eu escrevo a minha própria história. O que vejo, o que toco e o que sinto. É isto que eu quero partilhar. O vento trouxe-me até aqui, onde o efêmero coabita com o eterno, onde o granito e o xisto abrigam flores e sorrisos. Vai e vê por ti mesmo, dizem-me. Ouve a terra e contempla os céus. De olhos postos nas estrelas, sinto-me pequeno e grande ao mesmo tempo. Porque quando fecho os olhos, sei que sou do tamanho de tudo o que vivi. Há um lugar onde criamos memórias que perduram para sempre. Bragança, naturalmente. Este vídeo foi lançado em julho de 2020 e vou-vos apresentar alguns indicadores de resultado desta campanha. Eu tinha outro vídeo, mas já verifiquei que estou a ultrapassar o tempo, que é da campanha 2021, mas que podem depois assistir
através do YouTube. Resultados: mais de 1 milhão de visualizações deste vídeo. Relativamente a esta campanha, foram publicadas 46 notícias nos órgãos de comunicação social, com um ROI de 386.950 euros. No Festival Internacional de Cinema de Turismo, em outubro de 2021, no Arte and Tour, este vídeo recebeu 4 prémios. Destinos turísticos, cidades locais, primeiro prémio, impacto emocional, originalidade, vídeo promocional até 15 minutos, melhor filme. Sexta-feira passada, no International Tourism Film Festival África, em África do Sul, este vídeo recebeu o primeiro prémio Tourism Destination City. Alguns resultados que obtivemos com a campanha: o aumento da estada média no nosso território, foram criados novos fluxos turísticos nacionais, nomeadamente turismo nacional, houve a fidelização de 2020 para 2021 desses turistas, de grande parte desses turistas nacionais, houve retorno para a economia local e para os empreendimentos de turismo rural foi o melhor verão de sempre, 2020 e 2021. De forma muito breve, apenas num minuto, falar-vos da campanha, de outra campanha, Bragança Liberdade para Recomeçar, em que desafiamos nómadas digitais para se instalarem em Bragança durante um mês e dali poderem exercer a respectiva atividade profissional com toda a naturalidade. Recebemos 1.879 candidaturas, nas quais selecionamos 4 famílias para viver e trabalhar durante um mês em Bragança. Esta iniciativa, este projeto, está enquadrado e inserido num programa comunitário, no URBACT, em que foi considerado uma das boas práticas a nível europeu do conjunto de projetos que estavam a ser implementados. Foram geradas 126 notícias relativamente a este projeto e com um ROI extraordinário, cerca de 2 milhões de euros. Ao nível de despesa, o município teve um encargo de cerca de 5 mil euros com este projeto e que ainda hoje é falado e é dado como uma boa prática, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Pois bem, eu espero que todos vós, os que conhecem, que visitem Bragança, que regressem, os que não conhecem, que não percam a oportunidade de visitar um território, um lugar onde criamos memórias que perduram para sempre. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Mantendo-nos ainda por terras transmontanas, pedia por favor, então, Conceição Mirim e Ela Ferreira, estejam à vontade. Obrigado. Para fazer a alteração de slide, pode ser aqui. Aqui não funciona. Não, por enquanto não. Aqui? É assim, só que eu estou por aqui. Bom dia a todos. Enquanto a menina termina de fazer aqui as gestões técnicas, eu vou começar por agradecer o convite que nos foi dirigido pela WireMaze, por agradecer também o acolhimento que nos foi dado pelo município de Guimarães, cumprimentar os colegas de painel e o senhor moderador, todos os presentes, cumprimento muito especial à senhora Presidente da Câmara de Miranda do Douro, nossos companheiros do Planalto Mirandês. Bom, já temos aqui a nossa apresentação. Eu sou Conceição Meirinho, meu colega o Helder Valdez. Nós somos do município de Mogadouro
Efetivamente, nós agradecemos e acolhemos de muito bom grado o convite da WireMaze, mas logo no início demonstramos alguma admiração por estarmos a ser convidados, porque achávamos que não tínhamos muito a oferecer em termos de partilha de boas práticas, porque efetivamente somos um município onde ainda há muito a fazer. E, no fundo, é isso que nós estamos aqui a fazer, a partilhar com vocês aquilo que são as nossas expectativas, porque nós, neste momento, a Câmara Municipal quer muito ter uma estrutura de comunicação desenvolvida e poder acompanhar aquilo que é a caminhada global das autarquias que já estão mais avançadas, mas nós estamos no quilómetro zero. Portanto, em 2021 chegou-se a uma Câmara Municipal de Mogadouro, onde não existe estrutura de recursos humanos ou de equipamentos para a realização de uma comunicação autárquica, para a realização de uma comunicação institucional. Tentámos, obviamente, estabelecer novos objetivos, implementar uma nova visão e uma nova estratégia. Já foram implementadas algumas ferramentas, nomeadamente a concepção de uma nova agenda municipal, onde já se reflete esta nova visão editorial. Também foi concebida uma aplicação e estamos, neste momento, a fazer a remodelação total da nossa página web. Que estamos a recorrer, uma vez que não temos recursos humanos internos que o possam fazer com a qualidade desejada, a recorrer à nossa rede de parceiros. E então aqui eu chamaria também a atenção da WireMaze, já que nós vamos dizer aquilo que não temos, aquilo que gostaríamos de ter, se calhar é um bom momento para vocês verem aquilo que nós esperamos do produto que nos vai ser entregue. É verdade, nós vamos aproveitar esta apresentação para transmitir aquilo que são as nossas necessidades, digamos assim, a nossa visão também um bocadinho para o futuro. A apresentação fala um pouco sobre os paradigmas ao serviço do município, estes paradigmas da transformação digital, que são cada vez mais pertinentes. Penso que as autarquias todas evoluem para aqui e a transformação digital traz-nos um paradigma que é uma promessa associada. Essa é a promessa do tempo. A transformação digital promete-nos tempo, promete-nos ganharmos tempo com ela. Mas será que isto realmente acontece? Nós ganhamos tempo para nós, ganhamos tempo para ser mais eficientes no trabalho? Ou, por outro lado, cria-se aqui também o paradigma de que isto na prática acaba por não ser tão verdade quanto isso? Então, entre as linhas que guiam a nossa orientação para esta estratégia de comunicação, é preciso, em primeiro lugar, definir quais são os nossos objetivos e qual é o nosso público-alvo. Obviamente, o nosso público-alvo é o nosso município, mas os municípios, além daqueles receptores diretos, que são aqueles que vivem connosco no nosso território, pretendem também publicar e comunicar com um público externo. E pretende comunicar com eles para lhes gerar uma imagem o mais positiva possível. Portanto, não existe sequer qualquer intenção de obter o objetivo contrário. Depois temos também o nosso público interno, que são aqueles que trabalham connosco dentro do nosso município. Temos também muitas vezes pensar se nós, ao construir uma nova solução tecnológica, uma nova estratégia, nós depois temos dentro do nosso município pessoas com a informação suficiente, com as ferramentas e com os recursos, com os conhecimentos suficientes para poder gerir de forma eficiente esses recursos e essas ferramentas de comunicação. Que no nosso caso não temos, mas estamos a tratar disso. Estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar por isso. Bom, então nós aqui, na comunicação autárquica, do nosso ponto de vista, a nossa página web devia ter três focos. Comunicar, possibilitar a gestão dos serviços públicos e, também do ponto de vista político, deve conseguir transmitir uma imagem positiva ao nosso cidadão. Definimos alguns critérios para a comunicação realizada. Ela deve ser clara, deve ser concisa e deve ser correta. Portanto, deve haver um filtro para aquilo que nós comunicamos e nós colocamos online. Relativamente à gestão dos serviços públicos, existe aqui a questão da acessibilidade, da utilização intuitiva e, obviamente, da eficácia da plataforma e da ferramenta.
que a questão da acessibilidade não está relacionada apenas com o acesso à rede, que nós temos imensas dificuldades nisso, ou até com o acesso à própria tecnologia, ao telemóvel, ao computador. Está também relacionado com as especificidades do nosso público, das pessoas que vivem connosco no nosso território, como foi aqui referido pela Presidente Miranda do Douro. Nós temos pessoas que ainda não têm os conhecimentos necessários ao nível da literacia digital, ainda não conseguem utilizar agilmente os recursos que nós lhes oferecemos. Portanto, é preciso que nós tenhamos um recurso que seja capaz de servir àqueles que têm mais conhecimentos, que estão mais dotados, e também produzir o mesmo efeito, com a mesma eficácia, para aqueles que têm mais dificuldade em aceder e utilizar a ferramenta. Do ponto de vista político, esta comunicação deve conseguir informar, portanto, deve conseguir ceder ao utilizador toda a informação que ele necessita, deve também conseguir atraí-lo e deve gerar-lhe sempre um sentimento de satisfação pela sua utilização. E então isto é também estratégico para os próprios gestores da autarquia, porque o sentimento que o utilizador tem, no caso o munícipe tem, relativamente aos serviços que lhe são prestados, é transferido sempre para o gestor, para a pessoa que lhe forneceu esse serviço. Portanto, que seja sempre a satisfação e não o contrário. Sim, portanto, para além de eficaz, não é? Temos que criar uma plataforma que seja eficiente, que responda às nossas necessidades e que nos traga alguns resultados. Bom, então, como estávamos aqui a falar já em resultados, do ponto de vista do munícipe, isto é tudo o que nós temos que lhe oferecer. Uma resposta que seja acessível e clara às necessidades que ele tinha. Porque, obviamente, quem vai entrar numa página web tem uma necessidade que precisa de ver satisfeita. E aqui é que nós podemos falar do novo paradigma ao serviço do munícipe. E o que é um paradigma? Um paradigma é um padrão. Um padrão que define a relação que existe entre a necessidade identificada, a resposta que nós oferecemos para essa necessidade e o resultado relativamente à satisfação dessa necessidade. O paradigma é o padrão que nós vamos oferecendo sempre da mesma forma para a resposta à mesma necessidade e à mesma pessoa, que no caso seria um grupo de pessoas. Estes novos paradigmas têm que ser adaptáveis, não é? Para que ele consiga sempre ter a tal satisfação e a tal confiança, não só na solução, como naqueles que lhe oferecem a solução. Mais uma vez aqui a questão da transferência de resultados. Bom, neste momento aquilo que vocês estão a observar é uma imagem da nossa página web, conforme existe atualmente. Já houve uma evolução, não é, Helder? Desde a primeira página web. Sim, é verdade, já houve uma evolução. A primeira página, ou das primeiras páginas, fui eu próprio que criei, em 2008, provavelmente, 2009, por aí. E a verdade é que a página foi criada, foi feita... Eu costumo utilizar aqui uma expressão que é: se queres ser rápido, vai sozinho, se queres ir longe, vai acompanhado. E a verdade é que eu fui rápido na altura. Mas depois, entretanto, surgem uma série de desafios, de requisitos, de coisas legais até, de funcionalidades, de interligações com outros sistemas, que uma pessoa sozinha no município, por mais competências que tenha, não consegue abraçar esse desafio tão grande, não é? Sim. A integração, efetivamente a integração com as restantes plataformas de gestão dos serviços é essencial hoje em dia e é uma das principais dificuldades. E, aliás, acho que é um dos principais trunfos dos prestadores deste tipo de serviços. É efetivamente oferecerem-nos um bom produto em termos de articulação com as plataformas externas. Bom, nós aqui então, além das máximas de eficiência de informação, obviamente, sobre o território e sobre os próprios gestores políticos, aí já um bocadinho relacionado com a questão da transparência municipal, devemos oferecer-lhes uma alternativa ágil e eficaz para aceder aos serviços e também devemos oferecer-lhes um bom produto de marketing político. Obviamente, este marketing político aqui não é para promover os gestores políticos, também por inerência, porque já sabemos que é sempre um efeito, é quase um reflexo, é um ricochete. Se funciona bem para o território, funciona bem para quem gera o território.
mas é um marketing político para a promoção do próprio território, quando está na sua atuação, na sua convivência, no espaço institucional. Portanto, o nosso território tem que se destacar. E a página web é, efetivamente, uma das ferramentas para nós conseguirmos. Além da página web, temos todas esta multidão de plataformas digitais. Este universo, hoje em dia existe um universo muito grande de plataformas, porque nós olhamos para elas e dizemos, e agora? Qual é que eu vou escolher? Por onde é que eu vou? Na minha opinião, o website é a base, é a casa de tudo, ok? E o website deve ser construído com alicerces bem sólidos. E isto, as equipas de programação, é aqui que elas entram, é aqui que elas nos permitem construir, solidificar o nosso edifício. Depois disto, é preciso olhar para todo o universo de aplicações que existem e perceber onde é que está o nosso público, o público para quem nós queremos comunicar. Mas, independentemente disto tudo, na minha opinião, o que conta aqui mesmo é a estratégia, como é que vamos comunicar, ok? O Hélder falou aqui noutro aspecto que é chave, que é a questão da equipa. A equipa, obviamente, os municípios estão limitados no estabelecimento da sua equipa, não é? Ao nível da sua capacidade para terem recursos humanos, mas é muito importante nós termos uma abertura para terceirizar serviços, para estabelecer redes de colaboração que sejam fortes, para identificarmos os melhores colaboradores e de forma a podermos, efetivamente, se não os temos internamente, podermos oferecer os serviços prestados por eles ao nosso público-alvo, no caso seriam os nossos munícipes. Sim, é aqui que nós começamos a segmentar, começa nesta parte. Portanto, vamos segmentar e vamos decidir onde é que nós vamos colocar o nosso esforço. E como é que decidimos onde colocar o nosso esforço? Em função daquilo que são as nossas prioridades. Está bem? Porque quando olhamos para este diapositivo, o que é que nós vemos? Isto, alguém assustado com uma dimensão, não é? Enorme. São demasiadas tarefas para uma pessoa só e é impossível saber que a mesma pessoa saiba fazê-las todas bem, muitas vezes com qualidade e tempos apertados, prazos apertados, como temos para a comunicação. Porque a verdade é que na comunicação também existem aqueles valores que são os valores notícia, como, por exemplo, o imediatismo e a atualidade. Existe um prazo de validade e, a partir de determinada altura, os acontecimentos deixam de ter interesse. Portanto, se nós não formos ágeis a comunicar e a gerar o nosso produto comunicativo, depois já não vale a pena, porque ele já não vai produzir os mesmos efeitos sobre o nosso público. Aliás, o mesmo acontece com todo o acontecimento que não é sequer noticiado. Por muito bem que trabalhe uma autarquia, se não der nota pública dos seus serviços, se não for noticiado, é como se não tivesse acontecido. Nós estamos agora aqui neste seminário, neste fórum. É um seminário? É um fórum? É um seminário, pronto. Estamos agora aqui neste seminário para todas as pessoas que não estão aqui, que não estão a assistir, que não leram uma notícia sobre isto não existe. É como se não tivesse acontecido. E isto é, de facto, uma lei das teorias da comunicação. O que não é noticiado, o acontecimento que não acontece nos média, que não acontece publicamente, é como se não acontecesse, do ponto de vista da comunicação. E, portanto, nós temos que fazer acontecer. Tudo aquilo que a autarquia faz tem que ser visível, porque senão não o fez. Sim, aqui mais uma vez a importância de termos parceiros externos, porque, na verdade, a autarquia não precisa dominar todas estas técnicas, ferramentas que estão ali, mas precisa sim rodear-se das pessoas certas para que o consigam fazer. Pronto. Okay. E a ausência desses parceiros externos certos, a ausência dessa abertura, leva-nos diretamente ali para o erro 4 que cometemos muitas vezes e que devemos deixar de cometer, que é o querer fazer tudo sozinhos, o querer controlar e manter em segredo o nosso sistema de produção. Ok? Sim. Eu vou falar um bocadinho do erro 1, que é não conhecer as necessidades do público. Eu penso que este ponto já foi abordado por todos os oradores e aqui há uma pergunta-chave, é se nós sabemos porque é que somos a solução para o nosso público. É isto que devemos refletir, porque quando tomamos consciência
de como podemos ser a solução, é aí que nós agimos, é aí que nós vamos implementar, pôr em ação. Sim. Além de conhecer o público, é preciso também termos bem definidos quais são os objetivos da instituição para a ferramenta que está a criar, não é? Porque nós podemos ter, a mesma instituição há de ter objetivos gerais e depois ter objetivos específicos para cada uma das ferramentas. E se nós não tivermos claros quais são esses objetivos específicos para cada uma das ferramentas, nós dificilmente vamos conseguir ter os melhores resultados, porque se nós generalizarmos o nosso objetivo, vamos ter um resultado muito abstrato, muito generalista. É um bocadinho como aos canais de televisão, não é? Temos os generalistas, depois temos os especializados. E nós devemos fazer aquilo que eu vi há bocado e gostei muito de ver do município de Guimarães, que tem páginas, não é? Ferramentas especializadas para o turismo, para a cultura. Não é? É uma boa prática partilhada e que agradeço. Eu vou falar um bocadinho do erro 3. O erro 3 tem a ver com as organizações, da forma como elas estão organizadas ou desorganizadas. Se são organizações, pressupõe que deveriam ter os serviços organizados, mas nem sempre isso acontece, não é? Sim. Bom, mas isso depois é mesmo uma questão interna e tem muito a ver com a capacidade e com a capacitação interna dos próprios serviços para responderem às exigências da nova tecnologia introduzida. Bom, é preciso também termos confiança no processo que estamos a oferecer, porque se nós não tivermos confiança de que o nosso produto vai resultar, dificilmente vamos conseguir que o nosso utilizador, o nosso munícipe, tenha essa confiança na plataforma. Sim, este é um ponto-chave. O munícipe, ou a pessoa com quem estamos a falar, o público, ela até pode ter confiança na nossa pessoa, ou na autarquia, na organização, mas eu acho que é nosso dever transmitirmos, passarmos essa confiança para o processo, porque é o processo que vai ditar como é que a ação se vai desenrolar, é ali que ele tem que ter confiança. Sim. E como é que nós depois medimos se houve ou não confiança na nossa página? Através de algumas ações como o controle dos resultados, que está relacionado também ali com o nosso R6. Mesmo após todos estes desafios até ao 5 estarem resolvidos, nós deparamos-nos com o desafio 6, que é o que estava ali, que tem a ver com a questão de termos público nas nossas plataformas, tráfego, gerar tráfego para as nossas plataformas. Portanto, não basta estarmos bem organizados se não conseguirmos trazer gente para nós, se não conseguirmos gerar tráfego para os nossos meios digitais. E ter resultados. Portanto, ter presença e ter satisfação dessa presença. Primeiramente, para saber se a temos que estabelecer indicadores de resultados, não é? Para podermos medir, porque aquilo que nós não medimos... O que não medimos não controlamos e aquilo que não controlamos não gerimos. Para podermos medir, controlar e gerir, devemos implementar algumas ações. E aqui estão os nossos verbos de ação. Em primeiro lugar, devemos atrair para que as pessoas entrem e utilizem a nossa plataforma e depois devemos conectar. Sim, numa linguagem mais de marketing, o atrair significa trazermos as pessoas até nós e, muito importante, começar a criar listas de contactos de pessoas, numa linguagem mais técnica de marketing, ok? Nós precisamos dessas listas, para quê? Para começar a segmentar, para começar a perceber os interesses das pessoas e para nos conectarmos com elas, através dos diferentes níveis de conexão, ok? Mensagem, e-mail, redes sociais, até remarketing, até através de anúncios, Google Ads, Facebook Ads, ok? E essa conexão vai evoluir e vai transformar-se num relacionamento sério. Exatamente. Quando nós temos essa lista de contactos segmentadas, nós vamos comunicar para essas pessoas aquilo que realmente são os interesses e as necessidades delas e não comunicar tudo. Porque aqui o importante, do meu ponto de vista, é comunicarmos a única coisa que interessa à pessoa, é simplificar. Sim, quando nós simplificamos e lhe comunicamos aquilo que lhe interessa, estamos a realizar o outro passo, a outra ação, que é a conversão. Nós convertemos uma necessidade numa resposta, numa satisfação. Isso, o que é converter? Vamos imaginar que uma pessoa vai a um site da autarquia e quer submeter um projeto no urbanismo. Aqui o converter é quando a pessoa realmente consegue
ir até ao fim, submeter o processo, passar os passos todos e realmente fazer o E de que uma ela forma precisa. surpreendente, porque também está ali escrito que é preciso surpreender. Isto é como na nossa vida, precisamos sempre de ir ao encontro das expectativas, mas mais um bocadinho, surpreender a outra pessoa, ok? E de forma simplificada. Entregar mais valor do que aquilo que ela está à espera, para superar um bocado as expectativas dela. Pronto. E tudo isto sem tornar o processo complexo. Portanto, isto é um desafio muito grande. É preciso fazer muita coisa, fazê-la bem e ainda por cima oferecê-la num processo que parece muito simples. Esta é a palavra-chave, simplifica. No front office tem que parecer simples. Muito no back office simples. não importa, não é? Há sempre duas perspectivas, de quem está a trabalhar no projeto e de quem está a consultar o projeto. Portanto, isto é um exemplo do Google. Quem abre a página do Google vê algo muito simples, muito simplificado, mas por trás disto há um trabalho imenso. Há uma empresa, a maior empresa do mundo, podemos dizer assim. Isto é possível como? Com foco nas necessidades do público, muito foco, é preciso consistência, é preciso sermos consistentes e é preciso haver compromisso, ok? E focarmos, sobretudo, na única coisa que queremos transmitir. Está bem? Eu sei que os sites das autarquias são como portas de entrada para uma série de coisas, mas já vimos aqui que há autarquias que começam a fazer microsites ou landing pages, ok? Para segmentar, para focarem numa única coisa. Porque as pessoas, por vezes, quando procuram determinadas atividades, não procuram entrar num site com muita informação onde rapidamente se perdem. Aqui outra questão que eu acho que deve ser focada relativamente à simplificação da página web é a questão da honestidade também, porque nós não devemos oferecer na nossa página, no nosso serviço digital, não devemos oferecer um serviço que de facto depois não está a funcionar, que nós depois não vamos poder oferecer, porque a necessidade que esteve na base deste relacionamento do utilizador com a nossa plataforma, essa necessidade nunca vai ser satisfeita, nós não conseguiremos aportar a resposta, portanto vai ser um relacionamento frustrado. Sim, eu aqui lanço o desafio à plateia para que entrem em cada um nos vossos sites, das autarquias, e imaginem que o site é uma pessoa. O que é que o site ele está a transmitir? Que emoções é que sentem ao ver o site? Tem empatia com o vosso próprio site? Mostra transparência, rigor, seriedade, honestidade, participação. O que é que, depois de abrirem, depois de verem estas palavras, o que é que sentem? Bom, se não sentiram nada daquilo que deviam ter sentido é porque não é só o mogador que precisa de remodelar, vocês também precisam. Portanto, e eu agora nós vamos terminar a nossa apresentação, como eu disse no início, é uma apresentação muito na expectativa daquilo que nós gostaríamos de ver implementado em Mogador em todas as nossas ferramentas de comunicação. Espero em edições futuras podermos estar aqui já com um novo produto que a WireMaze está a conceber e poder já aferir alguns dos resultados e dizer que sim, que funcionou. Estamos disponíveis para qualquer questão, visitem Mogadouro, gostem de nós gostamos de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Temos ainda aqui uns minutinhos para colocar algumas questões. Eu começava por colocar aqui uma questão e aproveitava para colocar a questão ao município de Guimarães e também ao município de Bragança. Portanto, foi falado aqui, portanto, em comunicação orientada, comunicação que é efetuada em vários eixos estratégicos. Gostava de questionar então estes dois municípios, quais é que foram os principais desafios em termos de comunicação através destes multimeios? Se calhar... Essa é uma questão que nós debatemos muitas vezes, porque está muito relacionada com a forma como nos focamos ou devemos focar em cada uma destas áreas e na perspectiva que devemos atravessar para chegarmos ao objetivo que queremos cumprir. Porque, de facto, há áreas específicas para as quais nós
necessitamos desta comunicação muito especializada. Naturalmente que, por exemplo, para dar o caso concreto do turismo, que quem visita Guimarães não virá à procura das mesmas coisas que quem cá está ou de quem está à procura de comunicar, de ter o serviço, no fundo, público que é prestado pelo município. E eu acho que esse é o principal desafio. Nós, olhando para a comunicação do município, principalmente enquanto decisores políticos, somos normalmente tentados a olhar para aquilo que fazemos no dia-a-dia, darmos a conhecer, porque isso também é importante, não é uma perspectiva virada para o decisor, é uma perspectiva virada para o território, para aquilo que cá acontece. E, portanto, o foco habitualmente é esse, quando olhamos para as plataformas principais. Mas não podemos deixar de olhar para aqueles que procuram os canais do município por motivações diferentes. E há uma grande massa de quem procura os nossos portais, que vem à procura não de saber o que está a acontecer, não de saber o que pode visitar, não de saber aquilo que pode encontrar no território, mas vem à procura da submissão de processos, de qual é a informação útil neste momento, quais são os locais de atendimento do município, os horários, enfim. Portanto, há uma grande base de procura das nossas plataformas que diz respeito ao serviço público. E cada vez mais eu acho que essa procura vai aumentar, porque naturalmente as novas gerações, mais digitalizadas, mais interiorizadas nesse processo e na forma de procurar serviços também por essa via, procura que a resposta seja, por um lado também, e infelizmente é uma nota mais lateral, menos pessoalizada, e, portanto vai à procura de ter uma resposta quanto mais digitalizada e automatizada, melhor. E portanto esse eu acho que é um grande desafio, porque nós não podemos deixar de comunicar o nosso posicionamento externo, nós queremos comunicar Guimarães como um território que é atrativo pela cultura, pelo património, por tudo aquilo que eu falava na apresentação, queremos comunicar para aqueles que queremos encher salas como esta, quando temos espetáculos neste palco, queremos comunicar para quem queremos trazer enquanto público do turismo, porque também deixa a riqueza no território, mas não podemos esquecer que a grande maioria de quem nos procura nessas plataformas no dia-a-dia está à procura do serviço público, daquilo que normalmente encontrava nos balcões de atendimento, ou no balcão único de atendimento, em casos como o município de Guimarães e outros que servem a mesma modalidade. Muito obrigado. Miguel. Bem, do meu ponto de vista, o grande desafio é definir uma comunicação que seja eficaz e objetiva para os diferentes públicos-alvo, como é óbvio. E no caso particular de Bragança, que é um território com uma área geográfica enormíssima também, é o quarto território com a maior área, com 1114 metros quadrados, e de facto temos que ter a capacidade de comunicar de uma forma diferente, dependendo também para o público em que é dirigida essa comunicação. De facto, partilho o que disse o colega Paulo. Efetivamente, nos dias de hoje, cada vez mais é difícil definir uma comunicação eficaz. A exigência dos próprios cidadãos é enormíssima. Cada vez o cidadão é mais exigente e quer que essa comunicação, de facto, seja eficaz e que seja através de diferentes meios. Por vezes, nem só o digital atinge o público-alvo pretendido. A própria comunicação, ainda em formato mais físico, em papel, também é importante para determinados públicos-alvos, mas cada vez mais, e as novas gerações, eu tenho duas filhas, uma com 10 e outra com 12 anos, de facto cada vez comunicam mais de forma digital, mesmo entre os colegas. Terminam as aulas, vão para casa e comunicam de forma digital, o que é extraordinário e também que é um grande desafio para os municípios, no curto prazo também adequar essas estratégias de comunicação. Obrigado. Tenho aqui uma questão que gostava também de colocar a Miguel Alves. É uma questão que daria aqui para uma resposta bastante larga, pedia-lhe aqui algumas palavras. Falou-se, portanto, da dualidade daquilo que é o investimento nesta modernização, nesta transição digital, incluindo também esta proximidade que queremos ter perante a sociedade ou as novas sociedades também que nos rodeiam. Acredito que tenha sido um desafio muito grande voltar a pensar como o seu filho, não é? Voltar ao básico, mas aqui a questão é
como é que conseguiram gerir internamente, portanto, este back to basics, portanto, no município? O problema da comunicação é que ela não deve ser dirigida em pacote. Não é nenhum problema, é um desafio. Mas, de facto, nós comunicamos para pessoas diferentes, com interesses diferentes, com vontades diferentes, e a tendência de câmaras municipais, com a nossa dimensão, é de termos 2 ou 3 pessoas a trabalhar nisso e de comunicar sempre em bloco, da mesma maneira. E é preciso superar esse gap. Para isso, há vários instrumentos e há vários passos que se podem dar. O primeiro é haver uma direção forte, política neste caso. E essa direção forte tem que proporcionar meios a quem comunica. Tem que ter estratégia e tem que querer. E tem que olhar para a estratégia, tem que olhar para o uso das aplicações, tem que olhar para a internet, tem que olhar para as redes sociais, tem que olhar para os vídeos, tem que olhar para as marcas, não como um adereço, uma coisa gira que se faz e que vai agradar 30 ou 40 pessoas lá da terra, mas sim como algo que é absolutamente essencial no diálogo com os municípios, mas também na promoção do território. Direção forte. Sem direção forte não há hipótese. Pode haver um técnico que quer muito, que até sabe como deve fazer, não há hipótese. Depois tem que haver meios, tem que haver recursos. E, de facto, também as câmaras municipais não estão propriamente numa fase em que podem dispor de todos os meios, mas têm que conseguir aportar meios. E tem que haver também um consenso à volta desses meios. Podemos discutir a forma de comunicar que cada um dos municípios faz, mas não devia ser tema de debate político a necessidade imperiosa de comunicarmos cada vez mais e cada vez melhor. E é ainda. Porque se liga muito a questão da comunicação à projeção pessoal do Presidente da Câmara, que dali a 3 anos ou 4 anos há de ser candidato. Misturam-se coisas que não devem ser misturadas. Nessa linguagem é preciso de facto saber o que se quer dizer. Não faz sentido comunicar para a generalidade da minha população aquilo que são os horários da CP. Eles sabem. Ou sabem através de outro meio. Mas faz sentido para estes cidadãos, que são ucranianos, por exemplo, ter acesso a esse básico. E depois temos aqueles que trabalham num serviço nómada e conseguem falar com todo o mundo, que precisam de informações muito mais finas, muito mais sofisticadas do que aquelas que nós damos. E há outros que não conseguem aceder a informações muito simples, que também devem estar disponíveis nas plataformas normais. E, finalmente, é preciso também que nós não tenhamos a tentação, pelo menos em estruturas intermédias, enfim, de média dimensão, de querer, de um momento para o outro, comunicar tudo e fazer tudo. Eu, por exemplo, acho que o Instagram é uma rede social que nos permite comunicar coisas diferentes, através da imagem, coisas com pinta, com estilo, enfim, vocês sabem. É a coisa mais fácil do mundo, criar a conta. Mas eu acho que nós, em Caminha, por exemplo, não temos conta, porque eu ainda acho que eu sou a melhor pessoa para fazer isso. E o Presidente não consegue fazer isso. Ou seja, eu criar por criar também não me interessa. Interessa-me que aquilo tenha efetividade, que tenha conteúdo e depois que tenha também a interação e que junte pessoas. E isso é que é o tema. A comunicação é tudo isto. Quer dizer, não há um cardápio absoluto e objetivo sobre o que é comunicação, porque ela tem que servir de diversos fatores. Agora, tudo aquilo que são os princípios que aqui foram elencados por todos os que falaram, e mais aquilo que há lá fora, e mais aquilo que vocês hoje vão debater, é fundamental. Mas é preciso 2 coisas. Que nos façamos entender e que as pessoas nos compreendam. Aquelas pessoas para aquilo que nos interessa. E é isso que tentamos fazer em Caminha, passo a passo, e iremos continuar a fazer, porque é preciso comunicar melhor com as pessoas, para elas sentirem parte da ideia, do projeto, e as pessoas são os municípios, mas é preciso comunicar território, falar do território, das diversas vertentes do território. Isso é fundamental para nos valorizarmos e até em complementaridade e não exatamente em oposição uns aos outros. Muito obrigado, Miguel. Excelente resposta. Tenho aqui uma questão, antes de irmos para o almoço, para Mogadouro. Na apresentação foi falado, portanto, do público interno, do público externo. E tem que haver aqui uma excelente simbiose, portanto, entre ambos. Sente que com esta nova estratégia, com estes novos meios de comunicação, portanto, que estão agora a desenvolver, inclusive para simplificar, sente que vai ajudar a divulgar, a promover
melhor a autarquia e os seus serviços? Se sim, como? Sim, sinto que sim. Sinto que sim, porque efetivamente esse é o princípio e o objetivo que está na base no estabelecimento de qualquer parceria, é que haja um elemento da parceria que vai poder colmatar as faltas, as áreas onde os restantes elementos não têm ou recursos, ou equipamentos, ou conhecimentos. Portanto, eu tenho a certeza que os resultados em termos de comunicação institucional vão melhorar. Obviamente, se conseguirmos estabelecer as tais parcerias externas adequadas, que se calhar, por exemplo, para a elaboração da agenda municipal, que também já reformulamos, nós só precisamos ter uma boa parceria externa para a componente da impressão, não é? Porque nós fazemos internamente tudo o que é produção de conteúdos e tudo o que é edição. Isso produzimos tudo internamente. No caso das plataformas digitais, efetivamente temos maior necessidade de estabelecer parcerias externas fortes, porque internamente não dispomos dos recursos humanos, nem de ninguém que tenha entrado com o novo executivo, que tenha conhecimentos nessa área que nos permitam oferecer ao munícipe uma solução melhor do que aquela que existe neste momento. Portanto, se neste momento estamos a trabalhar com o que temos e não está a ser suficiente, obviamente que é preciso mudar e estabelecer novas relações para conseguirmos oferecer um produto diferente e, obviamente, também esperando melhores resultados. Muito obrigado pela resposta. Terminamos assim, então, esta sessão de comunicação. Muito obrigado aos 4 municípios e às excelentes apresentações com que nos presentearam. Muito obrigado também aos presentes, aos que nos acompanham também via Zoom. E retomaremos da parte da tarde, por volta das 15 horas, com a sessão de transparência, que será moderada pelo meu colega Marcos Vaz. Muito obrigado e bom almoço a todos.